Eu vou convidar para essa conversa Roberto Padovani, que é o nosso convidado de hoje aqui no CNN Money, ele que é economista-chefe do BV. Padovani, bom dia, meu caro, bem-vindo aqui ao Money de novo, sempre bom receber você. Oi, bom dia, Thaís. Padovani, esses dados do professor Rocha mostram que realmente o mercado de capitais conseguiu superar em muito o papel que o BNDES achava que cumpria sozinho e muito bem. Agora eu quero te ouvir um pouco sobre essa necessidade de atender as microempresas. Ainda precisa ser um papel do BNDES? Qual a tua avaliação sobre isso? Thaís, eu acho que você já fez dois comentários bastante importantes, eu vou só enfatizá-los. O primeiro deles é impressionante como o mercado privado se desenvolveu com a saída do BNDES. Então, isso é ótima notícia, mostra que o país tem condições, o setor privado tem condições de suprir crédito para a economia. Eu acho que o segundo comentário é importante e, portanto, a partir daí a gente já tem uma leitura que essa movimentação que a gente fez no BNDES nos últimos anos faz todo o sentido. A gente está desenvolvendo o mercado de capitais local. O segundo ponto é um aprendizado que a gente teve da pandemia. De fato, em momentos de tensão, o acesso das micro e pequenas empresas ao mercado bancário é mais complicado. Você tem uma estrutura financeira com menor governança, você tem acionistas menos fortes, portanto é um risco mais alto e, portanto, você consegue, caso acessar a um custo mais elevado do dinheiro. Eu acho que o papel do BNDES é exatamente esse, é o que a gente viu com alguns programas na pandemia. O Pronamp, por exemplo, é um deles que teve bastante sucesso. Então, eu acho que o aprendizado dos últimos anos, Thaís, é de que o BNDES de fato tem um papel, mas é um papel bastante localizado. Onde o setor privado atua, a gente não precisa do Estado, mas quando há falhas de Estado, aí sim um banco como o BNDES pode fazer diferença. E eu acho que o desenho que a gente, como eu falei, a gente aprendeu nos últimos anos, é que o foco deve ser em micro e pequenas empresas e não em criar campeões nacionais como foi no passado. Eu acho que aquele desenho, né, da participação das grandes empresas, de como elas dominavam o acesso ao crédito, né, fala muito sobre a gestão do passado. Padovani, rapidamente, para a gente não mudar ainda de assunto, o Aloysio Mercadante, o novo presidente do BNDES, disse ontem que quer fazer uma mexida na taxa de juros do BNDES. Não é mais uma taxa discricionária do governo, como era até 2017, é a TLP, e ele disse que quer mexer para acomodar, para fazer uma acomodação ali no cálculo da TLP para que ela não esteja sujeita a dados de curtíssimo prazo, por exemplo, como a inflação do ano. Você acha que é hora de mexer na TLP? Isso pode, de alguma forma, melhorar ou pode complicar a atuação do BNDES? Então, Thaís, talvez esse seja o terceiro aprendizado que a gente teve nos últimos anos sobre esse instrumento tão importante que é o BNDES. O primeiro é focar nas micro e pequenas empresas. O segundo é perceber que o setor privado funciona no Brasil. E eu acho que o terceiro ponto é em relação ao custo do dinheiro. A gente teve uma surpresa muito interessante quando a gente extinguiu a TJLP, porque a gente reduziu o crédito subsidiado no mercado financeiro e com mais empresas pagando a mesma taxa de juros, a Selic ganhou potência. Então, hoje a gente consegue ter menos taxa de juros básico, porque a política monetária faz mais diferença, afeta mais empresas na economia, é uma política com mais potência, porque não tem essa reserva de mercado, e se todos são atingidos pela política monetária, você precisa de menos taxa de juros. Não por outro motivo, a gente alcançou o mínimo histórico de Selic a 2%. Então, de fato, a TJLP, ela encarece o crédito na economia como um todo. Esse é o aprendizado, e já que é um aprendizado, a gente deveria seguir. E essa tua avaliação deixa muito claro, né, Padovani, que BNDES e Banco Central têm muito em comum, desde que um não atravesse o outro, né? Se o BNDES achar, como que é o presidente Lula, que o BNDES vai fazer o juro cair no Brasil, aí nós vamos ter complicação, porque o papel do BNDES está longe de ser fazer política monetária. Padovani, eu vou pedir para você esperar um pouquinho, que ainda quero te ouvir muito ainda, meu caro. Vamos acompanhar comigo aqui, vamos dar uma olhada como fechou o mercado aqui no Brasil, porque assim, ontem foi um dia de passar o pregão quase inteiro no terreno negativo. No finalzinho do dia, o Ibovespa virou e fechou em alta de 0,18%, conseguindo se agarrar ali, se manter nos 108 mil pontos. Então, como eu disse, o dia começou negativo, o mercado estava acompanhando primeiro Wall Street, que estava ali bastante ainda cauteloso depois dos dados do mercado de trabalho. E também de olho na posse de Aloysio Mercadante no BNDES. O grande ruído veio com
mais um discurso do presidente Lula com um tom ainda mais elevado, criticando o Roberto Campos Neto, as decisões do Banco Central, com bastante caneta de adjetivos ainda, chamou de vergonha a comunicação e a decisão do Banco Central sobre os juros. O Ibovespa, no final das contas, acabou superando esse desgaste porque houve uma fortíssima valorização da Petrobras. As ações subiram quase 4%, são ações que têm um peso relevante no índice. A Petrobras acompanhou a recuperação do petróleo no mercado internacional e a turma de fora continua vindo para o Brasil. O dólar já tinha uma força lá fora, contra outras moedas. Aqui não foi diferente, mas o dólar acabou subindo pouco, chegou a passar de R$ 5,21 ontem, fechou em R$ 5,17. Então, tem uma mistura de Petrobras com os investidores estrangeiros que continuam vindo para o Brasil. Para hoje, os grandes destaques do dia são a ata da reunião do Copom, que vai sair às 8 da manhã, e a dúvida é, será que vem com tom mais ameno do que o comunicado da semana passada? Então, não sabemos. O discurso de Jerome Powell, que já dissemos há pouco, na leitura dos mercados internacionais, e o balanço do Itaú. Aqui a grande preocupação, o balanço vai sair depois do fechamento do mercado, entender como é que o Itaú vai tratar a exposição que ela tem à dívida da Americanas e qual vai ser o tamanho da provisão. Vou trazer de volta do provisionamento, né, em função desse crédito. Padovani, o mercado, a gente tem trazido aqui o seguinte, né, o mercado, o investidor estrangeiro entra e o brasileiro sai. Qual é o melhor termômetro para a gente entender a preocupação dos agentes econômicos com essa elevação do tom do presidente Lula com relação ao Banco Central? São os juros futuros que estão dando o melhor recado? Eu acho que são as expectativas de inflação. Os juros futuros também, eu acho que o posicionamento do investidor doméstico é um sinal importante, mas claramente o que a gente tem notado desde que se iniciou esse debate público sobre metas de inflação e críticas à autonomia do Banco Central, foi uma piora nas expectativas de inflação para os próximos anos, incluindo 2026. Portanto, o mercado vem respondendo, eu acho que no segundo plano também com taxa de juros, ele vem respondendo a esse discurso do governo. Portanto, é uma coisa curiosa, quanto mais o governo critica o Banco Central, mais encarece o custo do dinheiro no mercado. Rapidamente, Padovani, sobre as expectativas de inflação, o Focus ontem mostrou que continua um ajuste, ora mais forte, ora mais marginal, mas esse processo está parecendo que ganhou alguma tração. Você acha que a ata do Copom hoje pode mudar esse entendimento? Não, eu acho que o Banco Central hoje ele vai manter o discurso dele, quer dizer, o Banco Central está olhando as expectativas de inflação para conduzir a política monetária, é um guia importante, e o que ele disse no comunicado, deve repetir hoje, é que nesse ambiente que as expectativas pioram, há menos espaço para reduzir taxa de juros. Eu acho que esse recado é muito claro e eu acho que vai permanecer. Padovani, fica comigo ainda, não desiste não, não desliga não, fica aqui que a gente vai assistir juntos um bastidor de apuração aqui do CNN Money. O analista de política da CNN, o Caio Junqueira, conversou com interlocutores do presidente do Banco Central e apurou como os ataques do presidente Lula têm sido recebidos por Roberto Campos Neto. Vamos ver. Primeiro, ele não vai entrar nessa, ele não vai responder, não vai entrar em confronto aberto, em duelo e rebater essas críticas aí que vem acontecendo aí com muita frequência, né? Do Lula contra o Roberto Campos Neto, contra a política de juros do Banco Central. Esse é um dado concreto que eu levantei. Outro dado é que a avaliação ali no entorno dele é de que o Lula erra no diagnóstico e na operação. No diagnóstico porque o problema da inflação é um problema mundial de diversos países e internamente também é o próprio governo Lula que teria de apresentar ali um quadro fiscal mais apropriado, mais azeitado para sinalizar ao Banco Central de que o fiscal, né, nossa questão fiscal estaria controlada nesse ano a ponto de sustentar uma redução da taxa de juros. E, principalmente, a operação política da crítica, porque se o Lula, de fato, deseja
derrubar, mudar ali a política monetária ou rever a independência do Banco Central, ou mesmo derrubar o Roberto Campos Neto, há elementos para isso, ele deveria focar no Senado Federal. Mas não, ele aposta ali nessa leitura ali de quem tem conversado com o Roberto Campos Neto, ele aposta num ataque, numa crítica, justamente para tentar terceirizar a responsabilidade, porque a previsão cenário econômico, você sabe muito bem, né, Thaís? Para esse ano é uma inflação maior, um PIB menor, e quando chegar nesses dados lá no final do ano, se ele construir essa narrativa política ao longo do ano de que a responsabilidade é do Banco Central autônomo, independente, ele vai ter alguém para responsabilizar algo que o governo dele pode não conseguir entregar. Tá aí, Padovani, eu no meio da semana passada, eu tratei desse tema, né? Como o Lula estava terceirizando a responsabilidade para o Banco Central, como se o Banco Central fosse responsável e culpado por tudo. E há um outro ponto também que vem sendo apontado, que é o fato do Roberto Campos Neto se mostrar bolsonarista. Ele não só foi do governo Bolsonaro, mas como ele também se mostra bolsonarista. Ele foi votar com a camisa do verde e amarela, ele foi à posse de Tarcísio Gomes de Freitas. Essa implicação do bolsonarismo compromete o presidente do BC? Eu acho que isso cria um discurso político ruim para o Banco Central e gera ruídos no mercado financeiro. Uma característica do presidente Roberto Campos Neto tem sido, nos últimos anos, essa movimentação política. E como a gente teve essa transição de governo agora, isso gera ruído, isso gera má vontade. Eu acho que o argumento principal, no entanto, eu acho que nem é tanto esse. Eu acho que é mais essa ideia de tentar justificar uma desaceleração econômica como se fosse um erro de gestão do Banco Central, e ignorando, por exemplo, uma desaceleração global, problemas gerados pelos ruídos de expansão fiscal. Esses outros temas acabam ficando em segundo plano quando o presidente coloca todo o foco na questão do Banco Central. Isso politicamente faz sentido, só que a gente tem que lembrar que também isso acaba sendo, no final do dia, sendo traduzido em custo de dinheiro mais alto, que reforça a desaceleração. Então, acaba sendo um erro estratégico de médio prazo. Acho que você tocou no ponto principal, o erro estratégico de curto prazo, porque o pragmatismo econômico ele acaba se fazendo valer em detrimento desse enigma político aí. Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV, obrigada, meu caro. Boa terça-feira para você. Obrigado, Thaís. Até a próxima. Até.